dignidade proclamada por Senghor, a sabedoria de Nelson Mandela, a lucidez de Martin Luther King, a contundência de Spike Lee, a forja nas letras de Paulina Chiziane. Mas também quero a agilidade de João do Pulo, os neurônios de Milton Santos, a ousadia de Zumbi. Quero aprender com Lima Barreto, frasear com Solano Trindade, entrar em cena com Ruth de Souza, caminhar com Luiz Gama, Luísa Maim, Antônio Cândido, Lélia Gonzalez. Quero sentar na soleira da porta à entrada do nosso quilombo. Com Carolina Maria de Jesus, conversar longamente. Falar por nossos ancestrais. Colocar o passado à nossa frente. Trazer de volta o que sempre esteve aqui, tão longe e tão perto. Esta é Cristiane Sobral, carioca, escritora, poeta, atriz, diretora e professora de teatro. Ganhou em 2017 o prêmio FAC do Distrito Federal de Cultura Afro-Brasileira. Ocupa a cadeira 34 da Academia de Letras do Brasil. É mestre em artes da Universidade de Brasília, especialista em docência superior pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Licenciada em Educação Artística, bacharel em Interpretação Teatral, é diretora de Literatura Brasileira no Sindicato dos Escritores. Publicou em vários volumes dos Cadernos Negros, sendo o mais recente o volume 40. Cristiane Sobral, minha amiga, quando e como a poesia transbordou de você pela primeira vez e como ela acabou desaguando nos Cadernos Negros? Poesia é o meu grito primeiro. Acredito que nasci furando a placenta de minha mãe com um lápis, já no mundo das invenções. Poesia é a minha maneira de sobreviver à realidade. Preciso da literatura e do teatro porque a realidade não me basta. Desde a minha realidade como uma menina negra do subúrbio, no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu já decidi inscrever o meu corpo no mundo por meio desse lugar de assunção e anunciação das nossas narrativas, que é a poesia, etimologicamente, poiesis, a ação de fazer alguma coisa. Minha chegada nos cadernos acontece no início, no ano 2000, exatamente, saindo da Universidade de Brasília, onde eu me graduei pela primeira vez em 98, querendo escurecimentos necessários, porque os branquismos eu já tinha absorvido na academia. E, para mim, fazia diferença, e eu quis mesmo fazer o meu curso de letras nos Cadernos Negros, com Conceição Evaristo, com Cuti, com Miriam Alves, com toda essa gente preta iluminada que tirou essa autoimagem branca que ainda habitava, né? Lógico, saindo dos bancos eurocêntricos da universidade, e me mostrou que eu podia rasurar com letras pretas o papel branco. Então, Cadernos Negros é o alicerce da minha formação como escritora. Sempre agradeço, enobreço e empreteço esse espaço no campo da literatura brasileira, essa rasura no cânone que é a existência desde 1978, ano em que foi fundado o Movimento Negro Unificado, essa poesia que, como já disse Bertolt Brecht, alemão, poesia é política, porque políticas são todas as ações do homem. Perfeitamente. Cadernos Negros, chega aí a sua edição 43ª, ou seja, 43 anos.
Você acredita que essa resistência e essa longevidade dos cadernos negros pode ser um instrumento de desconstrução do imaginário hegemônico e de enfrentamento ao racismo? Eu não sei se a gente consegue fazer a desconstrução, porque nós, infelizmente, não temos o poder econômico para confrontar a branquitude, e esse poder econômico, ele traz essa ausência, né, que nós sabemos que existe, de não encontrar nas livrarias cadernos negros. Então, nós temos enfrentado uma censura, que é a censura econômica, que faz com que cadernos negros ainda esteja ausente do disputado mercado editorial brasileiro, onde apenas 4% dos autores são pretos e pardos. Então, eu tenho certeza que Cadernos Negros é um movimento de resistência, contribui para mostrar que a literatura negra não é um critério de exceção, vide a quantidade de autores, né, que já publicaram nos Cadernos Negros, que podem elucidar, inclusive, por que a não existência de uma disciplina de literatura afro-brasileira nas universidades, considerando, inclusive, a Lei 10.639 e seus 17 anos. Né? Então, estamos caminhando, sabemos que nossos passos vêm de longe e precisamos, nesse momento, mais que tudo, de atitudes antirracistas. Então, nós precisamos de um comprometimento nacional com os cadernos negros. Não é um comprometimento da população negra apenas, é um comprometimento de todos esses docentes que estão nas academias e tudo mais, porque a gente sabe que a alforria não foi dada por Princesa Isabel. Hoje, Cristiane Sobral é uma marca de uma polivalência nas mais várias artes, né? Nunca vou me surpreender quando me disserem, olha, Cristiane Sobral agora está fazendo também tal coisa de arte. Mas, com todas essas ações no teatro e escrevendo por aí, escrevendo teatro, interpretando teatro, dirigindo teatro, ensinando teatro, a poesia ainda tem papel relevante na sua vida? Eu escrevo poesia como quem bebe água. 70% do meu corpo. Eu não sei viver sem poesia, não dou conta. E, aliás, a poesia, com a sua condensação, com a sua concentração de elementos, eu acredito que é um movimento que te leva para outros gêneros. Fazer poesia é algo muito difícil, né? E esse exercício da síntese, ele, para mim, é fundamental. Eu faço poesia mais que todos os outros gêneros, né? E lembro que quando eu comecei a publicar, meu primeiro livro foi Não Vou Mais Lavar os Pratos, está fazendo 20 anos esse ano que eu publiquei, me disseram, não publica poesia, porque não vende. Eu adoro desafiar as certezas, porque os meus livros que mais vendem, eu tenho 9 livros publicados, e os meus livros que mais vendem são livros de poesia. Um lugar que tive que me autorizar muito para dizer eu sou poeta, né? Que parece que é uma coisinha menor. Tipo, quando você não fizer um romance, você não vai ser respeitada na literatura. Senhores, ora veja, senhores, a gente desafia, né? Com as nossas insurgências e nossas insubmissões. Então, poesia é um jeito de pegar o boi na unha, é o mais difícil, que eu considero que a literatura é a arte de pegar o boi na unha. E a poesia, quem passa pela poesia caminha para outras coisas, né? Então vamos proclamar aqui que poeta não é para qualquer pessoa, né, doutor Jairo Pinto, maravilhoso, fantástico, poeta, escritor. Vamos denegrir a sua imagem, não só na TV, como em toda parte, para que haja de fato algo que chamamos de identidade. Vamos denegrir a sua imagem, para mostrar que dias negros virão puxados pelo carro de boi da cara preta, abrindo os olhos dos olhos do mundo, revelando que aqui a coisa é deveras preta, honrando as vozes guerreiras que tombaram nos quilombos, nas cidades, denunciando esse mal-estar social. Vamos denegrir a sua imagem, vamos denegrir
denigrar, denegrir, enegrecer, mergulhar em toda essa nossa escuridão para rimar mulher negra com respeito e dignidade, para que as nossas crianças retomem a beleza de ser crianças, para que todo o nosso povo encha o peito para afirmar que dias negros virão. Jairo Pinto é escritor e poeta baiano, nascido em Salvador. Publicou sua primeira obra individual, Por Onde Começar, antologia de versos e prosas, em 2016, após participar de diversas antologias poéticas, de contos e de crônicas. Ganhador de alguns prêmios literários, Jairo afirma, aspas, penso que a literatura negra é alimento para novos dias. Publicou em vários volumes dos Cadernos Negros, sendo que a sua última participação foi exatamente no 42º volume. Esse que foi indicado e que chega como finalista no Prêmio Jabuti. Vamos lá, Jairo. Dias negros virão. Como Cadernos Negros entraram na sua vida, meu amigo? Olá, Faustino. Bom, Cadernos Negros chegaram paulatinamente em minha vida. Era um processo onde eu escrevia há bastante tempo, né, desde a adolescência, mas não me via como escritor, né? Era como se não houvesse um lugar para mim. E os textos que eu lia geralmente era da chamada dos cânones, né, da literatura, e nesses cânones eu não me encontrava. E aí eu conheci um poeta aqui de Salvador, fazia parte do Cadernos, chamado Landê Anaualê. E a partir dos textos de Landê Anaualê, eu comecei a me ver, né? Comecei a perceber que eu poderia existir num texto. E aí, a partir desse processo de leitura, de buscar informações sobre, cheguei até o livro Cadernos Negros, Melhores Poemas. Por sinal, tenho aqui o exemplar. E aqui eu fiz uma tremenda descoberta, porque eu consegui perceber que não estava só no mundo, né, no sentido de que eu conseguia ver não só Landê, né, e me identificar com os textos de Landê, mas eu conseguia me identificar com outras pessoas que escreviam sobre coisas que me interessavam, sobre coisas que me espelhavam. Então, a partir desse mergulho, né, no Cadernos Negros, Melhores Poemas, eu comecei a perceber, por exemplo, que eu tinha travas, né, que foi inclusive fruto desse processo do racismo todo, que eu consegui identificar num texto como um quebranto de Kut, né, que eu percebia que, tipo, opa, preciso superar essas travas, preciso trabalhar isso em mim, né? E aí, de alguma forma, Cadernos Negros começou a ser uma literatura cura, né? Um processo de tornar-se negro alimentando essa alma a partir da literatura. Enfim, cada vez mais descobrindo mais, né? Me descobrindo mais, não só nas novas edições, mas nas antigas que eu não tive acesso antes e que passei a ter depois. Inclusive, percebendo autores aqui da Bahia, para além de Landê, como José Carlos Meira, como Ana Célia da Silva, como Jonatas Conceição, e aí eu comecei a perceber toda uma rede e comecei a perceber que aquela letra de blocos afros que eu escutava na infância era literatura negra e eu não fazia essa conexão. Comecei a perceber que o reggae raiz que eu escutava e que me identificava, eu poderia fazer esse cruzamento com essa literatura negra e comecei a perceber que Cadernos Negros virou um grande alicerce, né? Uma espécie de grande biblioteca onde eu posso ver um texto que eu me entenda como pessoa, né, como um sujeito, e não simplesmente aquele objeto que às vezes aparecia naqueles outros textos. Consegui quebrar essas travas, né, que me fazia não publicar, apesar de escrever bastante há muito tempo. Comecei
a tentar, né? Então, foi em 2010, eu cheguei ao Cadernos Negros, né, na minha primeira tentativa, no Cadernos Negros, volume 33, que tenho aqui o exemplar. Então, foi minha primeira participação e, desde então, tenho participado de todas as edições, exceto a volume 39, que foi justamente no ano que eu estava publicando o Por Onde Começar, e acabei não participando do caderno, mas tenho continuado, inclusive, e espero que para sempre, né? Vida longa aos cadernos, e fico cada vez mais encantado porque a Bahia tem ficado cada vez mais presente no caderno, né? A gente tem participado mais e acredito que isso seja fruto justamente dessa maior identificação dessas pessoas que começaram a chegar aos cadernos, alguns como eu de maneira até tardia, né? Eu poderia dizer, no sentido de não ter conseguido identificação antes por todo esse processo do racismo estrutural que faz com que os cadernos negros não cheguem nas prateleiras, muitas vezes não cheguem nas bibliotecas, não cheguem nas escolas, e a gente consegue fazer agora um outro caminho, né? A gente começou a pensar em nossa forma de fazer essa distribuição, de fazer esse repasse de livros, né? Inclusive esse processo do empréstimo entre si, muitas vezes fez com que o caderno chegasse às pessoas de outras formas, que não nas formas que normalmente as chamadas literaturas cânones, né? Os cânones da literatura costumam chegar, o Cadernos foi buscando seus outros caminhos, e hoje a gente consegue perceber um público bem maior, pelo menos aqui na Bahia, a gente tem percebido um alcance muito maior. É muito bom estar participando e contribuindo com essa história, que é um alimento mesmo. É isso aí. Então, você, cada ano, um ano sai, os cadernos apresentam poesias, no outro ano apresentam contos, e Exato. aí eu pedi a você que separasse um trechinho. Leia um trechinho de um dos seus contos, por favor. Com certeza. Eu vou ler aqui um trecho do conto sobre pérolas negras e ostracismos, que está na edição 40 do Cadernos. Olhando a estante, ela se lembrava de quem já tinha sido. Menções honrosas, fotografias, recortes velhos de jornais. Aquele memorial era, sem dúvida, um túnel para outros dias. E deles, hoje pensou, o que resta? Constatou que a vida pesa, franziu a testa e sentou-se diante daquela tela que ajudava a iluminar a sala. Assistindo a tudo, já não se via. Seu pensamento, naquela tarde de domingo, viajava e para bem longe. Seus tempos de vedete, velhos tempos de estrelato, às vezes se cansava, mas seguia na labuta. A vida não lhe sorria. Chegar ao auge no que se faz é levar todo o povo nas costas, pois o racismo apronta mais essa com a gente. Olha onde chegamos e veja se não somos espelhos deste que não tem o direito de deixar quebrar. Recordava as palavras de um antigo amor. Entre um lampejo e outro, diante daquela tela, Firmina se reconectava com sua vida atual. E ser a primeira negra a um monte de coisas lhe soava perverso desde já não sabia qual tempo. Para a família, alguns amigos e outras tantas gentes, era motivo de orgulho. Era como se Firmina tivesse dado certo, tivesse vencido na vida. Contudo, a solidão lhe doía a alma e adoecia todo o resto. Uau! Esse conto é uma homenagem a Antônio Pompeu, né? E eu queria compartilhar com vocês um trecho dele. E a nossa saudação ao saudoso Antônio Pompeu. E eu até gostaria, eu vou lançar uma pergunta primeiro para você e também para a Cristiane sobre o mesmo assunto, né? Vocês veem esse movimento de saraus que tem ocorrido aí nas periferias, dos quais uma grande maioria
são poetas negros e negras. Vocês têm uma perspectiva? Vocês acham que esse movimento tende a um crescimento? Ele pode se transformar e agora o desafio, ele pode se transformar num movimento como, por exemplo, a Semana de Arte Moderna? Eu vejo muita potência nos movimentos literários que têm acontecido em torno dos saraus mesmo. Aqui em Salvador, só aqui em Salvador, já tem uma catalogação recente de mais de 40 saraus, né? Numa cidade com um pouco mais de 3 milhões de habitantes, a maior parte na periferia. E esses saraus acontecem justamente nessa maior parte da cidade, nessa periferia, uma cidade que tem 85% de pessoas negras e que se identificam nesses textos também como pessoas negras fazendo literatura preta. E isso tem sido extremamente importante, né? A gente tem conseguido pérolas onde muitas vezes a gente ficava pensando, né? Eu, no meu caso, por exemplo, quando eu fazia meus poemas e guardava porque eu não tinha quem mostrar, ou mostrava um círculo pequeno de amigos, ou então mostrava na escola. Hoje a gente vê um outro movimento, que é um movimento onde você tem um seu espaço naquele sarau, enfim, da cidade, onde você vai lá, apresenta seu texto, troca informações com outros poetas e poetisas, e dali você já segue para outro sarau, e essa movimentação tem criado uma rede entre jovens, adultos, de uma maneira muito interessante, muito rica. Alguns desses saraus, inclusive, têm gerado até antologias próprias. E isso tem sido algo muito, muito rico, de forma que, pelo menos para a gente que tem vivenciado os saraus, os slams, né, que tem acontecido, o pessoal também que circula nos transportes públicos fazendo poesia, ocupando praças, fazendo poesia, a gente já vê uma potência tal que, sim, poderia fazer esse paralelo com a Semana de Arte Moderna, né? É uma pena que, como diz um poema meu no caderno 37, né, escrita, escura, escola não escuta, esconjura, jura viu que nunca viu. E é uma pena que aconteça isso, porque essas poesias estão acontecendo, esses movimentos literários estão acontecendo, e é preciso fortalecer cada vez mais. Eu acredito, não, tenho certeza da força dos saraus. Inclusive, eu quero completar o que o Jairo disse com a questão internacional. Se vocês colocarem a hashtag Spoken Word no Instagram, no Facebook, vocês vão ver a quantidade de saraus que já alcançam uma dimensão mundo. Eu tive num tour estadunidense, então verifiquei movimento de saraus estadunidense. Verifiquei também em 2019 em Moçambique e na Guiné-Bissau, movimento de saraus nesses países. Estou finalizando agora um livro de poesia em parceria com São Tomé e Príncipe. Então, a questão é, nós precisamos profissionalizar os nossos saraus, porque eu venho de um tempo em que nós não tínhamos acessibilidade cultural. O que é isso, Cristiane Sobral? Espaços onde a gente pudesse manifestar a nossa cultura, as nossas expressões, o nosso jeito, a nossa prosódia, né? Tudo isso a gente não tinha. E o que eu vejo pelo Brasil todo é um movimento crescente de saraus. Dentro da pandemia, fiquem ligados, porque tem dinheiro, tem pessoas brancas que passam a vida ganhando dinheiro de editais. Então, o que nós precisamos? Aprender a manusear pessoas jurídicas, MEIs e essas coisas para ter acesso aos recursos que existem para financiar os saraus e pagar os artistas, os escritores. Eu me lembro que criança, o nosso sarau era o terreiro. A gente não tinha um outro espaço, o terreiro e o samba, né? A gente não tinha outros espaços para poder ter esses encontros. E hoje a gente vê pelo Brasil como uma opção de encontro, de valorização da autoestima, de representatividade,
que vão muito além na questão cis, gênero, né? Onde a presença LGBTQI ela é muito grande também nesses saraus. Então, eles estão explodindo essas caixas de... Semana de Arte Moderna era careta, racista, patriarcal. E os nossos saraus, eles vão além dessa perspectiva. Coisa que a Semana de Arte Moderna não deu conta nem de incluir a negritude no seu escopo, né? Então, para mim, e eu tenho dados estatísticos para falar disso, o sarau está muito além da Semana de Arte Moderna, porque nós somos tão ancestrais que somos futuristas. Perfeito, perfeito.